Oi, 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 oi. Vamos lá, começando uma live de sexta-feira. Olha que delícia, né? Gente, hoje eu me arrumei toda pra essa live. Olha que legal. Coloquei meu casaco aqui, mas quero mostrar pra vocês que eu fiz até Reels pra mostrar, né? Pra depois vocês não falarem que eu não gosto de me arrumar. Gosto muito de me arrumar, porque hoje é uma live muito especial com uma convidada linda que já tá aqui, a Carol. Ó, já vou entrar aqui com ela e chamando a Carol. Gente, pensem numa convidada especial, que é uma pessoa que se tornou super amiga, então vai ser um bate-papo muito gostoso. Oi, E Carol, tudo bem? estamos aqui! Oi, Silvinha! Que bom, que bom, que Oi, bom! que delícia, né? Ai, eu adoro quando é live assim com amiga, né? Com gente que a gente tem um carinho, porque fica mais gostoso, fica acho que mais natural, né? É, e é bom que a gente mata a saudade, né? Bate-papo, porque é Isso difícil, né? mesmo. É Aham. difícil. E você sabe que hoje eu tava com a expectativa, assim, agora mesmo eu tava pensando assim, nossa, parece que eu, tipo, marquei um encontro com uma amiga mesmo, tipo assim, aquele happy hour de sexta-feira, né? É, tipo isso. Ai, o happy Tipo hour com isso. chazinho, eu tô com chazinho aqui, ó. É. O meu não deu tempo de fazer. Eu ia fazer um chá, eu falei, ih, não vai dar tempo, vamos entrar. Ai, meu Deus. É essa correria de mãe que a gente vai falar também, né? Da Isso nossa aí. vida, dessa vida que é linda, mas que tem um monte de coisa aí, né, Carol? Essa nada mole vida. Isso mesmo. Mas, Carol, antes da gente começar, né, se apresenta aí, conta quem é você, né? Eu já sei, mas para o pessoal, todo mundo saber, eu vou deixar a live gravada também e vou deixar aberto para perguntas, enfim, mas conta aí quem é a Carol. Então, eu sou médica, né? Estou vivendo aqui na Austrália tem 1 ano e 2 meses. Vim no meio da pandemia, me mudei com a família toda no meio da pandemia. Comecei a trabalhar aqui, voltei, dei vários passos para trás na minha carreira como médica, porque no Brasil eu era cirurgiã geral e coloproctologista, já atuava como especialista, e aqui eu estou tendo que voltar para o básico da medicina. Eu sou médica. Eu atuo como médica, trabalho como médica, mas como uma médica como se estivesse no terceiro ano de pós-formado, né? Vamos dizer assim. Então eu dei como se eu tivesse dado aí 7 passos para trás. Sim, Então, é como se fosse mais ou menos isso, se botar em número, né? é. E aí eu tenho o Instagram aqui, tenho o canal no YouTube que eu falo sobre a vida aqui na Austrália, a revalidação da medicina, enfim, várias outras coisas, né? Foi só resumo rápido, né, Silvinha? Sim, com certeza. E a Carol mãe, né? Do Giliano. Sim, sim, com certeza. Isso. A gente veio em família, né? Eu vim com meu filho, com meu marido para cá, a gente se mudou para a Austrália e lógico que muito da nossa motivação tem a ver com isso, né? Tem a ver com os filhos, tem a ver com o fato de poder criar a família num lugar melhor, enfim, tudo isso que a gente sabe que faz parte do Sim, com pacote. certeza. Ele tá com 5 aninhos agora, né? Agora ele tá com 5. Ai, que legal. Eu sempre estou falando, inclusive, né? Porque acho que uma das coisas que nos aproximou, eu vejo dessa forma, não sei se você vê assim, mas que a gente tem Sim, filho da mesma idade, então tem muita coisa em comum, né? A gente já conversou sobre escola, sobre tanta coisa, né? Já fizemos play date aí, já saímos com os meninos para brincar e é, só não fizemos mais porque a Carol mudou e logo eu já segui ela, porque para quem não sabe, nós duas nos conhecemos em Sydney, né? E é, agora a Carol mudou para Newcastle, que é uma cidade aqui perto, a segunda maior cidade do estado, não é? De New South isso. Wales. E eu tô Isso. na terceira maior cidade, vamos dizer assim. Mas eu tô mais É, perto da Carol do que de Sydney, porque eu tô a 40 minutos de Newcastle e 1 hora de Sydney. Então, eu tô mais aí para os seus lados, né? Então, a gente tá. Essa é uma live que poucas vezes vai acontecer, que são duas pessoas no interior da Austrália, vamos dizer assim, né? que não estão em Sydney, né? E, Exatamente. e É. infelizmente a gente não pode se encontrar pessoalmente, Sim, porque, isso né, mesmo. É, você, pela você tá situação. presa e eu tô presa aqui de certa forma também, né? É, A de gente alguma não tá forma. em lockdown, mas a gente não Sim. pode se encontrar. Mas você Enfim. sabe que é uma coisa que a gente está até discutindo aqui, a gente está assim meio tipo indignado, porque a gente é muito mais Newcastle do que Sydney, se pensar, né? E eu tô Aham, bem no é, norte de Central Coast, eu tô praticamente fora de Central Coast. E ainda assim peguei, que sorte, né? Peguei o lockdown. Mas tudo pois bem, é é. necessário. E eu até vou deixar assim, porque eu sei que não tem como a gente fugir desse assunto, né, Desse Carol? Falar assunto, do assunto de Covid, do que a gente está passando nesse momento. Então, com vou certeza. combinar o seguinte com o pessoal.
como a gente tem muita coisa pra falar, eu tava pensando aqui, falei, nossa, geralmente, né, eu tenho um script, não sei o que, tal. Eu quero que seja um bate-papo bem gostoso mesmo entre a gente como amigas, falar Uhum. de várias coisas, mas a gente vai deixar esse assunto Covid pro final, então, até pro pessoal ficar até o final, que a gente vai contar, e eu quero também que você dê o seu ponto de vista, como eu já falei algumas vezes, já te perguntei, né, Aham. porque Carol fala, eu quero que você fale de verdade, como médica, como pessoa que tá na linha de frente de tudo isso, né? Mas primeiro vamos falar de coisas boas, assim, vamos dizer assim, né? Vamos falar do que realmente Fora do Covid. isso foi o nosso primeiro intuito de fazer essa live, né? Que eu acho que eu sempre quis que a gente tivesse esse bate-papo e tal. Desde a época que eu te conheci, que eu comecei, eu acho que eu comecei a te acompanhar, eu tava pensando hoje, na época que vocês alugaram o apartamento de vocês em Sydney. Foi a época que estava procurando, vendo escola, e foi uma época que eu tava meio que vivendo a mesma coisa, porque a gente mudou para um apartamento lá, Uhum. e graças a Deus a gente acabou mudando para cá, agora para casa, né? E a gente Aham. acabou vivendo umas coisas aí parecidas. E, e eu lembro também, assim, eu não te conheci ainda na época da quarentena, mas é uma coisa que eu tenho super curiosidade. E eu sei que muita gente que me segue também tem, porque a gente vê muita gente, assim, que sai da Austrália, porque para quem não sabe, para quem não tá na Austrália agora, ou quem não sabe, pra gente sair daqui e voltar como cidadão ou como residente, que é a única pessoa que pode entrar hoje na Austrália, a gente tem que fazer uma quarentena de 14 dias, que foi o que você fez, porque você estava no Brasil, né? Sim. E aí você fez essa quarentena, né? O contrário, você veio do Brasil pra cá com um filho, na época ele tinha 3 anos. E eu fiquei pensando, eu já vi Isso. essas stories nos highlights, tudo, mas assim, eu fiquei pensando, cara, que desafio, porque muitas vezes eu penso, meu Deus, se acontecer alguma coisa no Brasil, eu tiver que ir para uma emergência e depois voltar com os meninos, ficar 14 dias dentro de um hotel. E eu tenho, tô trazendo uma introdução grande aqui, mas só para o pessoal entender, eu tenho amigos, por exemplo, que estão presos, tipo, na Europa e não conseguem voltar porque tem, tipo, 3 filhos. Como é que você fica 14 dias dentro de um hotel com 3 filhos Sim. pequenos, né? E é isso que eu queria que você contasse pro pessoal, porque principalmente vai ter essa o meu público tem muito de turismo, de viagens, né? E eu acho que é muito legal você compartilhar dessa situação, porque eu mesmo fico me coçando para falar, meu Deus, eu vou sair daqui, mas depois eu tenho que encarar essa quarentena. Vai lá, conta para nós, Pois Carol. é. Então, quando eu cheguei foi no iniciozinho de maio do ano passado. Então, a fronteira tinha fechado dia 20 de março e a gente chegou aqui dia 3 de maio. E Aham, no Brasil eu fiquei super tensa, eu não achava informação, tinha pouco tempo que a fronteira tinha fechado, eu não tinha muita informação de como que funcionava a quarentena. E aí depois procurando assim, as pessoas falando, conversando, aí achei uma colega aqui que agora, hoje em dia, é minha amiga, que é a Juliana, sim. e o marido dela tinha acabado de voltar da quarentena e ela me explicou assim um pouco por alto como que era assim o negócio. Eu falei, gente, que loucura, como é que vai ser isso com criança? Meu Deus, será que eu vou ter que ficar dentro de um quarto de hotel? Eu fiquei super tensa, mas enfim, a gente veio com todas as incertezas, a gente veio porque a gente recebeu o visto, o Jonas ia começar a trabalhar aqui, eu já estava com a prova de revalidação marcada, a gente não tinha como a gente ficar no Brasil, e a gente falou assim, vamos e vamos. E a gente pagou uma nota, né, para poder vir com Uhum, relação à passagem, porque tem pouquíssimos voos, mas a quarentena na época não foi paga. Na época o governo ainda estava pagando a quarentena. uhum. E aí, quando a gente chegou, eu fiquei super apreensiva. Eu falei, meu Deus, vão botar a gente num cubículo, como é que vai ser isso? Que desespero. Quando a gente entrou no quarto, que não era um quarto, era uma parte hotel, eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado, governo da Austrália, que botou a gente numa parte hotel. Então, assim, a gente ficou num aparte hotel que tinha 2 quartos, tinha 2 banheiros, tinha uma micro varandinha. Então, só isso já foi mais tranquilo. Mas assim, foi muito. O desafio, assim, é de você ficar enclausurado com uma criança de 3 anos Sim. e tentando não se render ao jet lag, né? Porque você tem que entrar no fuso e tentando botar a criança na rotina e tentando não surtar, porque você já não tem mais o que fazer com a criança em casa, não tem mais o que inventar, né, de fazer. E muita gente, Uhum. assim, passou por isso e passa por isso até hoje em menor ou maior grau no Brasil e aqui na Austrália agora de novo com essa questão do lockdown, né? Então, assim, foi muito desafiador, mas eu me sinto até meio culpada de, tipo assim, de reclamar, porque eu acho que eu nem tenho o direito de reclamar, porque eu via, por exemplo, a família de baixo, tinha uma família embaixo da gente, a gente via pela varanda, eram três crianças pequenas, tipo, uma escadinha, assim, um, dois, três, Sim. ou um, dois, quatro, alguma coisa assim. Eu falava, meu Deus, como é que esse pai e essa mãe estão sobrevivendo com 3 crianças dentro de um apartamentinho, assim. E então, assim, para mim foi muito difícil, mas eu acho que eu nem posso reclamar.
tanto. Eu acho que assim, uma das coisas que também foi bem ruim foi a questão da comida. A comida Uhum. era brabo, a comida não era boa. A gente às vezes vinham as coisas muito estranhas. Aí quando vinha alguma coisa mais, tipo um purê de batata, um leguminho cozido, eu separava assim e deixava pro jantar, tipo, para salvar Pra sempre, garantir. guardar, garantir para a próxima refeição, porque era surpresa, né? Tipo, chegava a refeição lá, a gente não sabia o que que era. E às vezes vinham as coisas muito estranhas e muito ruins, né? Não era sempre. Mas às vezes vinham as Aham. coisas muito estranhas e a gente não tinha como fazer compra de mercado, por exemplo. E essa opção não existia. Sim. A gente podia pedir delivery, a gente pediu Ah, uma legal. vez, foi ruim, não foi bom. Aí eu falei assim, ai, pra pedir essa porcaria aí, a gente não conhecia muito, né, dos restaurantes, as coisas, Sim, enfim. sim. Vai na Aham. sorte, não foi bom. Aí eu falei, vamos continuar comendo essa comida porcaria aí que eles trazem pra gente. E vocês tinham aquele negócio que algumas pessoas falam, acho que talvez em algumas condições tem isso, de poder sair um pouquinho do quarto para fazer uma caminhada em algum lugar, um Não, exercício, de nada. jeito nenhum, de Tinha jeito horário na nenhum. academia, eu já vi alguém que disse só Não nada. sei se eles mudaram com relação a Aham. isso. Quando a gente estava na quarentena, a gente que fazia a limpeza do quarto, né? Eu trocava os lixos e tal, limpava o chão, não sei o quê. E dava uma limpadinha, né? Obviamente que eu não fiz Sim. faxina, mas eu dava uma limpadinha. Aí botava o lixo do lado de fora e tinha às vezes eu ficava com a porta aberta, tipo, porque tem que pegar o lixo, pegar alguma coisa, e eles traziam o material de limpeza pra gente. E aí o segurança, né, que ficava no andar 24/7, assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, vinha me Aham. perguntar, não, você tem que fechar a porta. Não, Tipo, você tem que prisão fechar a mesmo. porta. Você tem que fechar a porta. E aí, no final, né, de tudo, quando a gente já tava para sair, aí eles vieram checar a nossa temperatura. O Juliano tava com 37,8, tipo uma febrícula, que na verdade para mim nem era febre, ele só tava tipo muito agasalhado, assim. Aí eu falei, não, espera um pouquinho, vamos checar de novo. Aí ela, não, vamos checar de novo já agora. Eu falei, não, mas não deu tempo dele esfriar o corpo, espera um pouquinho mais. Não, não, tem que checar, não sei o quê. Aí deu 37,8 de novo. Ah, não, vocês vão ter que fazer o swab Ah, não e acredito. aquela coisa, porque eles ainda não tinham muita regra, né? Porque tinha pouco tempo, então eles estavam Sim. aprendendo a lidar com aquilo. Então a gente não fez o swab, né? Não fez o teste do Covid. E aí, depois que o Juliano ficou com febre, eles não sabiam o que eles faziam com a gente. Então, no começo, quando vocês chegaram, eles não fizeram de cara o teste, é Não só fizeram. se apresentasse algum sintoma. Isso. Não fizeram. Aí, quando a gente fez, quando checou a temperatura, tem que fazer o teste. Não, mas aí a gente vai fazer só em vocês, que a enfermeira pode fazer. Eu falei, tá tudo bem. A Aham. enfermeira veio e fez. Aí daqui a pouco o telefone tocava. Era parecer, eu lembrava que era parecer o telefone do Big Brother, sabe? Quando o Sim. telefone do quarto tocava, a gente ficava assim, o que que é? O resultado? Veio o resultado Aham. Alguém positivo. vai sair da casa. Alguém, a gente pode sair, a gente não pode sair. Desespero. Sim. Foram tipo 36 horas assim que a gente ficou na incerteza, porque nem eles Sim. sabiam dar a resposta pra gente se a gente continuaria lá, porque se viesse positivo, o que que a gente ia fazer? Eles também não sabiam, enfim. Aí no final das contas, o Juliano teve que fazer o swab, a criança de 3 anos, fazer o swab. Foi bem ruim. Mas ele acabou, depois tirou de letra, enfim, aí veio tudo negativo e a gente saiu. Como que foi? Eu ia perguntar até e como que ele, porque você falou que ficava, né, sentimento seu, mas e ele? Você sentia alguma reação? Ele não percebeu nada, ficou tranquilo? Como que ele Ele, lidou com essa quarentena? eu acho que assim, eu acho que o que fez grande diferença, Silvinha, eu acho que eu tava pensando sobre isso, assim, antes de começar aquela live, eu tava refletindo sobre a quarentena. Eu acho que ele levou muito numa boa, porque Aham. mesmo a gente estando numa situação angustiante, complicada, a gente estava vivendo parte do nosso sonho. Era parte do nosso sonho virando realidade. Então eu estava num mood, né? Eu estava num É. humor muito bom. O Jonas ficava trancado no quarto de 8 às 5, porque assim, o Jonas começou a trabalhar na Ah, quarentena. tinha Então ele isso começou a ainda. fazer home office na quarentena. Então ele ainda tinha que ficar sozinho. Às vezes ele queria entrar no quarto e, tipo, o Jonas começando um Sim. trabalho novo, eu falava, não, filho, você não pode entrar. E o Juliano tinha 3 anos só. Aí Sim. queria entrar no quarto e tudo mais. Mas eu acho que o principal era o nosso estado de espírito, o meu principalmente, que fiquei ali com ele assim o tempo inteiro, né? Eu estava muito feliz, apesar da situação ser uma situação angustiante, eu estava muito feliz de estar em Sydney, de estar na Austrália, de estar vivendo o sonho que eu planejei por, sei lá, quase 5 anos, mas
3 anos planejando realmente para vir. Sim. Então, assim, eu acho que isso que fez muita diferença, dele levar muito numa boa, assim, dele não ter sentido Eu acho que é tanto. é o humor, né, dos pais. Quando eu falo de viagens, eu sempre falo isso. É aquela coisa, igual quando a gente vai para o Brasil, você já sabe que você vai encarar, sei lá, 30 horas de viagem, que vai ser difícil, que vai ser perrengue, mas você encara porque você tem o propósito. Você sabe porque quando tem isso, acho que a Uhum. gente muda. É o mindset mesmo, né? Você já sabe, a sua Isso. cabeça já fica naquilo ali e pronto. Você já sabe que você vai sair. Por isso que é bom quando você tem, tipo assim, ó, ok, você sabe que é 14 dias. Igual agora a gente tá aqui no lockdown, tipo, não sabe quanto tempo vai ser, como que vai ser. E isso acaba É. sendo um pouco assim, difícil de você encarar algo sem ter uma Angustiante, perspectiva, né? A exatamente, é ansiedade fica angustiante, maior. com Apesar de que você certeza. sabe que uma coisa que funcionou pra mim, porque assim, eu sou super assim, imagina, eu amo sair de casa e tal, né? E aí, assim, eles começaram aqui em Sydney falando Eu que, sei. né? Falando 2 semanas. Eu falei, ótimo, tá acabando. Aí 2 semanas. Se lá no começo eles tivessem me falado que era essas 5 semanas que a gente tá entrando agora, eu acho que eu já tinha dado um treco. Então foi meio que bom indo devagar, assim. Sabe aquela coisa, tipo assim, foi meio que me Doses enganando. homeopáticas, é. Ai, ó, eu quero agradecer quem tá mandando os coraçõezinhos aí, porque olha, ajuda muito, gente, para chegar essa live em outras pessoas também, se quiserem encaminhar aí, porque ainda a gente tem um monte de coisa para conversar aqui, né, Carol? Com certeza. Mandem os coraçõezinhos, Assunto as não falta. perguntas. Eu vi que, olha só, a Drops of Love, uma pessoa muito querida, tá sempre comentando aqui. Ela disse que ela falou que não conseguiu ir por causa do pai dela. Eu acompanhei na época que ela não estava conseguindo ir. Você vê, essa é de grande dificuldade, né? Assim, porque você às vezes até pode conseguir ir para o Brasil, mas aí voltar acaba sendo um grande problema, né? Você chegar e é, ter que É, encarar tudo isso e não saber. E até uma pergunta que tem para você. O voo diz que também é uma coisa muito assim, que você buca, mas você não sabe se você vai embarcar. Você fica naquela angústia, né? exatamente. A gente ficou nessa ansiedade. Eu falei que eu só ia acreditar quando eu entrasse no segundo voo, né? Que a gente fez Aham. pela Qatar, a gente foi por Doha. E eu só ia Sim. acreditar que eu ia chegar aqui na hora que eu estivesse entrando no avião e tivesse decolado, tá escrito Sydney, vai para Sydney, eu acredito. Porque até esse momento eu não acreditava. Assim, quando a gente embarcou em São Paulo, eu falei assim, tá, embarcamos, tá bom, estamos chegando mais perto, mas ainda não estou Sim. acreditando. Aí só quando a gente embarcou para Sydney que eu realmente acreditei, porque a gente teve 2 voos cancelados da Qantas, e aí eu conversando com um amigo meu que é piloto, eu falei com ele, Léo, tipo, o que que a gente faz? Tem alguma empresa? Ele, Sim. não, a Qatar vai voar. Com certeza eles não vão cancelar voo. Se eles têm voo, eles vão fazer. Aham. E aí a gente ligou para lá, aí o Jonas teve que casar o fuso horário, enfim, de acordar de madrugada para ligar lá para os Emirados Árabes para poder falar com eles e tal, confirmar. Ele, não, tá tudo certo, vai ter o voo de vocês. E a gente, tipo assim, naquela insegurança, assim, ele, não, vai ter o voo, tá certo. E eu, meu Deus, será mesmo? Vai ter. Mas tem isso, assim, agora pensando nessa questão, né? Se acontece alguma coisa e a gente tem que ir para o Brasil, é uma situação muito complicada, porque É. você tem pouquíssimos voos chegando aqui na Austrália no momento, eles reduziram ainda mais por essa logística da quarentena. Então, assim, é impraticável, na minha opinião. É impraticável sair daqui da Austrália nesse momento, por mais que a gente já possa, você é residente permanente, é cidadão. Mas é impraticável. Como você sai? Como você volta para retomar a sua vida aqui? É muito complicado. É verdade, é muito mesmo. E só assim, né? Só sabendo dessas coisas, saber para poder ficar quietinha aqui. É muito engraçado como essa coisa do mindset funciona mesmo. Não, não É, pode sair, tá tudo não certo. É a pode mesma coisa. sair, vamos E pronto, explorar e a acabou. Austrália. Vamos aceitar isso, porque é melhor, né? Do que ficar É, sofrendo agora. pois E é. fazer o que a gente pode, aproveitar enquanto a gente está aqui, enquanto de certa forma a gente tem um lugar bom, apesar do que a gente está vivendo agora, é o que eu tenho tentado passar para as pessoas que, né, a gente está, pelo menos a gente tem um lugar com segurança, de Sim, alguma forma a gente está num lugar bom, né? com E certeza. isso é muito legal. Carol, agora mudando um pouco, né? Indo para aquele assunto, beleza, vocês chegaram, mudaram, e aí você
começou, passou um tempo, né? Tô encurtando sua história aí, mas se quiser voltar um pouquinho, você naquela época que a gente conversou bastante foi quando você começou a trabalhar tempo integral, né? Full time aqui. E eu sei que isso é um Uhum. grande desafio para as mães, principalmente mães sem rede de apoio aqui, né? Porque eu imagino que você lá no Brasil, você voltou a trabalhar, não sei quanto tempo o Juliano tinha, se você quiser trazer um pouquinho disso. E aí, como que foi para você voltar aqui, voltar à escola? Porque é todo um processo totalmente diferente. Se você quiser compartilhar um pouquinho dessa parte aí também. Então, com certeza, assim, no Brasil tive minha mãe e minha sogra que deram apoio, assim, quando o Juliano era bebezinho para eu voltar a trabalhar, e eu voltei no Brasil meio que part-time, né, quando eu voltei a trabalhar, e aí eu voltei full-time, ele já estava com 7 meses, e aí ele foi para creche, então ele Sim, ficava muito tempo na creche. Aqui, assim, quando eu voltei a trabalhar, foi uma coisa que, assim, a nossa intenção era começar na escola pública, né? Lembro da gente que a gente conversou sim, muito sobre isso. E eu fiquei assim, eu falei, gente, vai ser uma loucura uma criança que ainda não completou 5 anos entrar na escola pública, começando em tempo integral. Vai ser uma loucura. É melhor ele ficar na creche, que a creche é mais tranquilo, né? Ele só vai sim, brincar, tem um horário estendido e a gente optou por isso. Mas assim, não seria possível se o meu marido não fosse o pai que ele é e o sim. parceiro que ele é, porque assim, é por ele, é porque tenho ele para ser parceiro, porque não Uhum. teria como. Não teria como. Eu vejo assim muitas mães que às vezes se veem numa situação de meio que não ter jeito, não ter opção, né, a não ser ficar em casa, porque tipo, não tem rede de apoio, não tem com quem Sim. contar e acaba tendo que ficar em casa. Então, assim, foi uma coisa que a gente conversou muito, eu e o Jonas, tipo, ó, vai ser de lascar. Você sabe disso, você Mas sabe é que legal vai ser ruim. vocês encararem junto isso, né? Sim, com Eu, é, certeza. eu sei que você está falando que assim, eu tive duas experiências com meus dois filhos, tem um de 5 anos e um de 2, né? Com o de cinco Uhum. anos, eu tava assim, primeiro filho, eu não aguento mais ficar em casa, ainda tava muito aquela coisa da maternidade, do sabe quando você fica toda aquela confusão na cabeça? E aí, o que que eu fiz? Voltei a trabalhar quando ele tinha 11 meses, voltei também part-time. E Aham. aí, cara, ele só ficava doente, só dava trabalho e aquela confusão, e aí sobrava para um para o outro, eu já não sabia mais que meu chefe ainda entendia, ele tem 3 filhos e tal, mas você fica toda sem graça, né? Tipo, ó, ligar de Sim. novo, ficou doente, aquela situação toda. No segundo, eu falei, não vou, eu vou voltar, vou estender minha licença maternidade para 2 anos. Quando eu estendi, eu acabei recebendo uma proposta da empresa que eu estava esperando, que era a minha empresa no Brasil, e voltei quando tinha 11 meses de novo. E aí veio a pandemia. Então, tipo assim, para mim foi meio que algo bom, porque eu tive um pouco da experiência de tudo, de voltar full time com um filho, Uhum. com 2 filhos, e mas é muito difícil. Por um lado, eu fico até É. pensando, nossa, ainda bem que eu tô vivendo esse momento agora de lockdown com eles pequenininhos, porque depois realmente eu posso voltar com tudo e agora, tipo, viver esse momento agora com eles, porque também passa muito rápido, É, né, Carol? sim, E sim, quando com aí, ó, a gente certeza. tava falando do Juliano com 3 e já tá com 5 agora, né? É, Parece pois que é. Passa, passa passa muito muito rápido rápido. mesmo. E Muito, eu muito acho que mesmo. isso foi uma coisa boa também, que assim que a gente chegou aqui, eu não estava trabalhando, né? Porque eu estava estudando para Uhum. a prova de revalidação, fiz a prova Sim. de revalidação, fiz prova de inglês. E nesse processo não foi uma coisa boa para mim, pessoalmente, porque eu sinto muita falta de trabalhar. Eu não sou Aham. uma pessoa, eu não consigo me ver sem trabalhar no hospital, assim, porque Sim. trabalhar, né? Tipo, todo mundo trabalha, você tá trabalhando de casa, enfim, todo Sim. mundo trabalha de casa, mas assim, eu me Tá vejo ali. como médica trabalhando no hospital. Então, assim, se eu estiver fazendo Aham. alguma coisa que não seja isso, eu, tipo, não sou eu. E Sim. aí, quando eu pude ficar com ele em casa, tive e pude, né, ficar com ele, porque no ano passado ele ia para 3 dias para creche, mas ele ficava 2 dias em casa. Mas eu estava dando muito suporte para ele, que é uma coisa que aconteceu com a gente, que foi a transição dele, né, É. de sair do Brasil. Ele sempre foi para a escola no Brasil, né, para creche no Brasil, mas quando ele chegou aqui, ele não falava nada de inglês, ele não entendia absolutamente nada do que as pessoas falavam com ele. Ele chorava todos os dias quando ele ia para creche. Então, eu estar com ele nesse período foi uma coisa boa. Eu acho que se nós dois já tivéssemos começado a trabalhar de bate-pronto, teria Sim. sido mais traumático, assim, para todo mundo, né? Então, acho que Aham. acabou que as coisas foram se encaminhando
do jeito certo, né? Que Assim, a era para gente ser acaba mesmo, vendo né? do jeito, É, né, que Deus está sim. guiando e está indo Com tudo certo. certeza. E eu acho legal porque, assim, aí agora, eu imagino, né, que o Jonas se estabilizou no trabalho dele, e aí você começou a pegar o seu. Se fosse, vocês dois tivessem pego junto esse momento, seria muito difícil, né? Sim. Imagina. Eu imagino provavelmente seria mais complicado, né? Seria bem mais traumático. Então, assim, no final das contas, as coisas acontecem como tem que ser, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Legal. E como que tá sendo, uma coisa também que eu ia te perguntar, porque eu já vi agora, o inglês vai lá na frente, né? Vocês estão conseguindo manter o português? Como que tá? Que eu tô fazendo perguntas que eu sei que as pessoas sempre têm curiosidade, né? Sim, sim. É impressionante isso, né, Silvinha? Tipo, a gente já tinha conversado sobre isso, né? De como eles começam a preferir o inglês. E, assim, é impressionante, quase assustador, assim. Em 1 ano e 3 meses, né, que tem agora, que a gente está aqui, ele fala inglês muito bem, me ensina a palavra, me corrige nas pronúncias. E se deixar, ele prefere o inglês. Então, a gente tenta sempre manter o português em casa, tenta sempre Sim, ler em português para ele também. Ultimamente ele tem preferido inclusive os livros em inglês. E aí a gente tem que dar uma insistida para ler os livros em português com sim, ele. E me insistir com ele para falar em português com as avós, porque as avós no Brasil não falam inglês. E, enfim, eu falo, filho, sua avó não vai entender o que você está falando. Você fala em português, por favor. Depois você ensina inglês para vovó, mas não é assim que você vai ensinar. Enfim, não é fácil, não. Tem que ter um esforço ativo, porque se sim. deixar, perde, acaba perdendo. E uma coisa que eu acho que geralmente acontece, né? Tem esse, porque os meus nasceram aqui e é legal a gente ter esse bate-papo, porque são duas situações diferentes, né? Os meus Diferente. nasceram aqui e eu fiz aquele trabalho de inserir o português neles e muitas vezes eu tive dúvidas, sabe? Principalmente agora no início da escola, nessa fase de 4 a 5 anos de alfabetização, teve dias que eu sentar e falar, meu Deus, chorar assim, falar, será que eu tô fazendo certo? Porque no meu caso ele falava muito português e eu ficava um pouco. E eles, como eles ficaram mais tempo comigo em casa, eu ficava pensando, Uhum, será que ele vai falar o inglês? Aí vinha daí ele começa a ir pra escola, você começa a ficar com medo de perder o português, você fica naquela coisa. Mas chega um é, momento que eles estão tão consolidados nas duas línguas que você não precisa mais se preocupar. E isso que é legal quando você começa a ver e falar, nossa, o jeito que eles assim, eles mudam de uma forma, de trocam. uma língua É, para outra, que é incrível, é que você fala, realmente valeu a pena todo aquele esforço, né? Porque é cansativo, eu sim. realmente, assim, reconheço, tem pais que falam, não dá para mim, não deu certo pra gente, e acaba escolhendo uma língua, porque o filho às vezes atrasa em Uhum, outra. O meu mesmo, ele confundia muitas cores, coisas assim, do básico, sabe? Ele não conseguia uhum, pegar. Eu falava para ele assim, ai, filho, essa árvore aqui é verde, para ele falar em português, né? Ele, vermelho, e era verde. Tipo assim, aham, porque. E eu falava, meu Deus, ele é daltônico. Eu cheguei a levar ele para ver, porque eu falei, não é possível, né? E aí a gente começa a ver que realmente esse esforço lá na frente. Hoje eu olho ele falando e falo assim, gente, realmente valeu a pena o esforço, né? É é. muito, muito legal mesmo. Olha, temos gente comentando aqui. Vamos lá. Eu me arrependi de só deixar desenho em inglês. Agora eu só coloco português por conta de ser novinha. Dá muito tempo ainda. Ela tem duas menininhas que eu acho que elas devem ter uns 18 meses, 1 ano e meio. Dá Aham, muito tempo. Uma coisa que me falaram que eles dois iam conversar só em inglês, porque eles falam mais inglês na escola, tal, entre aham. crianças. Mas aqui em casa, graças a Deus, tá conseguindo, eles estão conseguindo, eles estão falando mais em português entre eles Português. ainda. Ainda, né? É, Vamos vamos ver ver. até onde vai. Tinha mais uma pessoa que comentou que eu achei bem legal. É a Cídia, não sei se você conhece, que ela falou que live Cíntia, maravilhosa. sim, 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 Dá um sim. grande estímulo para quem quer Cíntia, fazer todo esse muito processo. querida. Ai, que legal, mudança de vida. Parabéns, Carol. E é verdade, né, Carol? Porque eu acho que, assim, para mim, a diferença, acho que falar assim, né? Eu vinha quase 9 anos atrás, eu tinha 28 anos, eu já me achava assim, tipo, nossa, já tô adulta, vamos dizer assim. Eu lembro entrando na escola de inglês, que a gente veio para passar um tempo, a gente ainda tava Uhum. namorando a Austrália, vamos dizer assim, mas Aham. casamos no primeiro dia, né? Chegou aqui e a gente falou, não, é isso mesmo. E vinha assim, do tipo, vamos ter uma aventura antes de ter filho e tal, né? E a ideia era voltar para o Brasil para ter filho antes dos 30, vamos dizer assim. Aí chegamos aqui, amamos a Austrália e acabamos ficando aqui. E foi uma realidade diferente, porque apesar de eu ter minha carreira lá,
Tem um pouco parecido quando você falou assim de, tipo, de ter que voltar. Eu também tive que voltar toda a minha carreira, porque eu tinha clientes, eu trabalhava, eu sempre trabalhei em hotel, e eu tinha, assim, Uhum, a minha experiência lá. E aqui você chega aqui, tem horas, eu não sei se na parte do inglês médico tem isso, mas no inglês geral, vamos dizer assim, tinha horas que eu falava assim, será que eu não tô entendendo isso? Porque é inglês? Porque é o jeito australiano de dizer, de ser, né, de fazer as coisas? uhum, Ou porque simplesmente é a forma que eles fazem isso. E aí você tem aqueles conflitos de carreira mesmo, de falar, será que eu tô fazendo a coisa certa? E só que foi um caminho um pouquinho diferente do seu, porque a gente ainda não tinha filho, a gente ainda tava assim, tipo, decidindo o que ia ser o caminho da nossa vida, né? Mas, tipo, 9 anos uhum. atrás. E hoje eu vejo que, assim, realmente é um caminho difícil, né? É difícil recomeçar as amizades, é Com difícil recomeçar certeza. a família de novo, como você fez aí. E começou 2 vezes, né? Porque você teve que voltar, você teve que ir para outra cidade, recomeçar de novo, né? É, É, é verdade. mas Assim, pode falar. não, então, isso às vezes é uma coisa, até hoje eu brinco assim com o pessoal assim no hospital, porque eu sou considerada entre o time de junior doctors, né? Então assim, eu sou júnior. Então assim, as pessoas com quem eu convivo têm 26, 27, 28, Aham. eu tenho 35. Então, assim, dá quase que um choque de geração, assim, é muito engraçado. Eu tava conversando assim, com as meninas e falei, gente, vocês assistiram o que quando vocês eram crianças? Hannah Montana? Elas, Hannah Montana e o gente, não, eu tava na faculdade, eu tava publicando artigo científico, sabe? Tipo, Sim, elas eram crianças, então é. tem essa diferença e às vezes não é fácil, assim. Se eu for falar Não. sobre os desafios de recomeçar aqui, nossa senhora, vai faltar live. E Mas você tem que estar com assim, a cabeça muito boa, né? Pra você, tipo assim, se sujeitar novamente, aprender a ter, né, um chefe às com vezes mais novo certeza. que você. E às vezes a gente até quer se expressar. Eu vejo que no meu trabalho mesmo, muitas vezes eu queria explicar, não, mas eu já fiz muito mais do que isso, eu já quero me colocar, mas você precisa também se colocar aqui e falar, não, realmente, eles estão, de certa forma, na sua frente porque eles cresceram aqui, né? É Sim. engraçado falar de música, de coisas, não só pela idade, mas porque a gente não teve, quando você fala de Austrália, a gente não cresceu. É igual a gente falar pra eles de Xuxa, né? Eles não sabem quem é. Não, sim, tem essa questão da diferença cultural, são vários choques, né? E além do choque cultural, o choque de geração também. Mas, Sim, assim, essa questão para mim do inglês e da readaptação é o que eu falo, assim, eu acho que quem quer vir, quem quer recomeçar, quem pensa em vir para cá, enfim, seja como médico ou para estabelecer qualquer carreira, né, como foi o teu aham, caso também, é saber calçar as sandálias da humildade, assim, você vai é, ter que ter paciência, não adianta você chegar e falar não, porque eu faço e aconteço, porque eu sou, porque eu tenho experiência, tudo bem, mas você tá recomeçando do zero, ninguém te conhece, ninguém sabe o que você fez, ninguém sabe se você realmente tem capacidade, então você vai ter que esperar o tempo passar, provar que você tem capacidade e se colocar, assim, independente, né, da situação que você chegue aqui. Em geral, né? Eu diria que em geral. Lógico que algumas pessoas mais, outras menos. Acho que assim, para os nossos maridos que são de profissão de TI é um pouco é, melhor, né? Eles têm uma situação mais privilegiada com isso, mas até para o Jonas, assim, ele também teve que, tipo, provar, mostrar o valor dele, sim, assim, e hoje está numa situação de que a empresa reconhece, valoriza, mas ele, né, de certa forma, tem que, em menor ou menor grau, você tem que se colocar ali, é, calçar as sandálias da humildade. Eu digo que assim, sim. tipo, é uma diferença muito grande. Quando eu converso assim com os outros médicos do hospital, eles falam assim, não, mas você era consult, né? Tipo, você era chefe. Eu falei, eu era chefe. E agora você é junior doctor. Eu falei, agora eu Eles não sou junior entendem, né? doctor. Porque eles não entendem que tem uma questão, tipo, vem muito mais, é vista, é mudança de cidade, é Sim, né, registro, é tudo que várias vem. coisas que vem junto, assim, da minha motivação, assim. E aí eu tento explicar, às vezes tem gente que pergunta assim, não, mas por que que você fez isso? Você morava no Rio de Janeiro, você tinha vida de chefe, era cirurgiã, o que que você veio fazer aqui? Por que que você veio pra cá? E aí, tipo, enfim, eu explico meus motivos e tudo mais, assim, pra tentar fazer as pessoas entenderem. Explica pra gente então, Carol, conta aí por quê? Por Ah, quê isso aí também dá muito assunto, né? Mas da outra assim, live, né? da outra live. Mas assim, em resumo, os pontos chaves, acho que tem muito a ver com a insatisfação com problemas que eu nunca
conseguiria mudar do Brasil, problemas estruturais muito sérios que o Uhum. Brasil tem que me incomodavam muito e que eu não tinha como mudar, e criar o meu filho num lugar mais, numa sociedade mais igualitária, num lugar mais justo, com mais oportunidade, e acima de tudo, não projetar nele o que eu comecei a desejar para mim. Porque depois que eu comecei a desejar morar fora e sair do Brasil, eu vi que eu precisava tentar. Porque se eu não tentasse, eu ia viver eternamente frustrada e o pior, começar a projetar nele o meu desejo de sair do Brasil. E não é um desejo dele, eu não tenho que projetar nele, o desejo é meu. Então eu tenho que correr atrás. Isso. Resumidamente é isso. É, não, você falando, eu já visualizei um monte de amigos que eu tenho que tem esse desejo e que nunca foi, que acabaram sendo frustrados mesmo, né? Porque não conseguiram realizar e não vão conseguir. Às vezes a gente traz. É igual, né, uma mãe que quer que a filha seja bailarina ou quer que o filho seja jogador de futebol e aí quer ela, e na verdade o sonho era dela e não era do filho, mas enfim, dá outra É, live mesmo é. essa Isso aí conversa, dá né? pano pra É. manga. Exatamente. E falando, né, não sei se você quer falar mais algum assunto aí de filho, de maternidade, para a gente entrar naquele assunto É, polêmico. não, o assunto do Covid, É, podemos porque, falar. porque eu acho que você teve essa realidade, né? Você estava trabalhando ainda no Brasil quando você veio para cá? Então, dia 29 de fevereiro foi o meu último dia no hospital. O coronavírus foi comprovado, tipo, 4 dias antes, assim. Aham. Foi Mas muito, você foi é muito em cima. Aham, Eu sim, não cheguei a trabalhar com paciente sim, com Covid no Brasil. Eu acompanhei, lógico, meus amigos, meus colegas que passaram por N mil situações de ficarem doentes, enfim, de tudo relacionado ao Covid no Brasil, mas eu pessoalmente não trabalhei. Então, assim, na verdade, eu até hoje nunca vi um paciente com Covid. Essa é a verdade. Eu nunca vi uma pessoa com Covid, não era para mesmo você ver aqui. mesmo, né? Porque você É, saiu de lá ali no corte, chegou aqui que não tem, tá numa cidade que não tem. é. É bem interessante Por isso mesmo, enquanto, né? por enquanto, eu tô bem privilegiada com relação a É, você isso. acha que é uma das exceções do mundo aí. Só É, você e com alguns aí certeza. do norte da Austrália. É, Mas, Carol, e assim, bom, você no Rio de Janeiro, principalmente, que teve muitos casos, eu imagino que você deve ter visto tudo lá, né? O início de tudo, não sei se pegou. Tô pensando se na época que você veio em maio, já tinha muitos casos lá. sim, Como já que tinha muito era? caso, só que Uhum. eu não estava mais trabalhando, né? É, Então, mas eu saí assim daquela situação do Brasil e aí eu até brinco com os amigos que estão aqui que não viram como a pandemia estava no sim, Brasil. E assim, a gente sabe, e quem está assistindo aí a live, eu acredito que tem gente do Brasil também assistindo. E assim, a gente sabe dos problemas, né? Então, assim, o Brasil tem muitos sim. problemas estrutural, de logística, de organização. Então, a pandemia trouxe tudo isso à tona. Então, assim, quando eu saí de lá, Porque eu no falei Brasil assim, não é só meu pandemia, tem Deus, muito mais, tem muito mais. né? Eu Como você fala em saí de lavar a lá, mão, onde não tem, né? Não tem não tem onde lavar a mão. saneamento básico. É, Exatamente. Então, assim, sim. quando eu saí de lá, assim, aquela bagunça, aquela confusão, um monte de gente ficando doente, um monte de gente morrendo, ninguém se cuidando. E aí eu cheguei aqui com todo aquele rigor, assim, o Brasil tinha rigor de nada, rigor nenhum, assim, eles estavam exigindo máscara e tal, e quando a gente chegou aqui, a gente saiu escoltado pela polícia e pelo exército de dentro do aeroporto. E assim, não pode encostar em ninguém, não pode fazer nada e vai direto pro hotel de quarentena, enfim, tudo isso. Mas, assim, se a gente for falar sobre a questão de como a Austrália está conduzindo, assim, a pandemia, aí que a gente entra no tema polêmico, eu acho que, assim, até certo ponto, a gente pode dizer que a Austrália foi muito bem sucedida, né? Eu, inclusive, fiz vídeo no canal falando sobre isso, assim, que realmente, se você pensar no número de mortes que tem aqui na Austrália, é um número ínfimo de mortes, mesmo a população da Austrália sendo de 25 milhões de pessoas, mas é um número muito pequeno de Uhum, casos e de mortes e tudo mais. O problema é que, assim, o grande problema para mim hoje, que é a minha grande crítica à postura, enfim, à conduta dos governos estaduais e ao governo federal, né, do primeiro-ministro aqui, é a lentidão da vacina. Então, uhum, assim, eles são extremamente conservadores, não no sim. sentido comportamental, eles são conservadores no sentido de assim, não, peraí, vamos pensar, mas a gente pode mesmo fazer isso? Não, a Uhum, gente tem que pensar. Não, mas se acontecer isso? Então, eles não tomam nenhuma medida
intempestiva. Eles param, pensam, não, fecha tudo, vamos ver. Ah, não, teve um caso de clotes, né, de Uhum. tromboembolismo por causa da AstraZeneca. Então, não vamos fazer AstraZeneca para ninguém. Então, assim, são umas coisas assim que pendem até um pouco para o lado do exagero, assim, na minha Sim, opinião, no momento me falta um pouco de equilíbrio, assim, a gente tem sim. uma variante do vírus que é uma variante mais, que tem uma infectividade maior, né, então ele tem um poder maior de infectar, e a gente precisa vacinar essa população que só está 9% vacinada, então assim, é um número muito baixo. Então, precisa de medida mais ativa, agressiva, incisiva do governo que poderia existir e não está acontecendo. Então, assim, para mim, essa é a maior Tá crítica. ainda muito, assim, opcional e que a gente fala que mixed messages, né? Tipo assim, vai, Uhum, não vai, fala com o seu GP, não fala com o seu GP, e aí não passa a segurança. Se o governo, acho que já começou, até assim, eu falei polêmico, né? Porque eu segurei muito essa semana, eu vi um monte de gente falando e eu sou assim, eu fico me segurando para falar, porque eu quero falar também. Eu falei, quer saber, hoje na live da Carol, sexta-feira, vou falar lá. Até porque eu fiquei doente, tivemos que fazer teste aqui e tudo, só para desencargo, porque nem tem casos aham, aqui na minha cidade. E até falando desse exagero, né, Carol? Não tem nenhum caso na minha cidade e eu estou em lockdown. Então, tipo assim, esse tipo. É engraçado que a gente vê um Brasil, e eu acho legal essa comparação, um Brasil que não tem. É um exagero de largar, né? Tudo do jeito que quer, não tem nada. E aqui que é sim. demais, é uma precaução que chega a ser assim, É o tipo, outro extremo. São dois extremos exatamente. A muito gente queria o opostos. meio. E assim, lógico, se eu fosse escolher, eu ainda fico com a Austrália, vamos dizer assim. Não tô querendo Com puxar pro lado, mas certeza. se você pensar, pelo menos a gente tá aqui com organizado. Eu só vou falar uma coisa que a Dani colocou uma pergunta, a gente vai responder sua pergunta, tá, Dani? Só pra falar do Covid aqui, que ela trouxe um pouquinho ali mais. Mas Aham. assim, o que eu quis a semana inteira me expressar, eu acho legal a gente falar aqui em live, porque às vezes você faz stories, 15 segundos corta, né? Que assim, a gente. O governo está sendo muito tá tendo muita precaução, mas a vacina ela tá Muito disponível a partir cauteloso. dos 18 anos. E aí eu vejo algumas pessoas tipo, reclamando, que me deixa bravo, porque eu até fiquei, Carol, o que você acha? Que aqui? Porque as pessoas vêm e falam, ai, mas não sei se vou tomar. Se você tá achando ruim, então toma. Se é o que você quer, se você quer ajudar, toma a vacina. E aí eu vejo as pessoas falando Uhum. assim, tipo, ai, não tem. Tem vacina, você tá escolhendo. E no Brasil a gente tá assim, as pessoas, né, no Brasil estão ali, pelo amor de Deus, me dá qualquer vacina, ou algumas não, né? Eu sei que tem gente escolhendo no Uhum. Brasil também, mas é a realidade, por que isso está acontecendo aqui? Eu vejo entre a comunidade brasileira e, lógico, entre os australianos. Mas eu não tô aqui para falar do australiano, falando aqui da gente mesmo, né? Da nossa realidade. Aham. Que eu vejo assim que as pessoas estão muito assim, esperando, né? Cada um. Lógico que o governo ele lançou um medo, né, em todo mundo, porque eles começaram a falar. E a gente, brasileiro, australiano, quem for, que tá aqui dentro da Austrália, a gente viveu numa bolha. A gente não teve Covid. A gente, Sim. né? O que a gente teve o lockdown de 6 semanas, teve em Melbourne um pouco mais, mas assim, aqui, falando de Sydney, da maior cidade da Austrália e da Austrália de uma forma geral, a gente não teve Covid. Então, as pessoas que Uhum. estão aqui, que têm família, que não tem família fora, eles não tiveram, eles não sabem. O que eles veem? Eles veem ali, ai, na Índia morreu não sei quantos, ai, no Brasil morreu tantos. A gente que sabe, que viu gente morrendo mesmo, né? Pessoas assim que Gente que a gente realmente. conhece, que Todo morreu. mundo tem É. alguém que conhece, todo mundo tem alguém aqui que você pode se relacionar e falar assim, eu tenho 3, 4, 5, eu tenho jovens que ficaram, né, com Uhum. problemas, com sequelas. E aí a gente sim sabe que é a realidade. E eles, então, de certa forma, eu não julgo, vamos dizer assim, o australiano, porque eles não viveram isso, sabe? Eles não estão conseguindo Uhum. visualizar. E até é engraçado, porque assim, é difícil falar isso, assumir isso. Mas essa situação que a gente está vivendo agora, graças a Deus que vai acelerar a vacina, porque senão a gente ia ficar para trás. Aí sim que a gente ia ficar para trás, sabe? Porque a gente já tá com 3% de vacinação, o resto do mundo viajando por aí, né? Tipo, trabalhando e fazendo tudo que tem que fazer, e a gente não ia ter nada. Então, de alguma forma, eu sou uma pessoa muito positiva e tento ver o lado bom da coisa. Eu tô vendo isso como Uhum. uma forma de acelerar a vacina, porque só assim, né? É, mas assim, o que eu vejo, Silvinha, eu concordo plenamente com o que você Uhum. falou. Só que assim, a vacinação aqui estava muito ruim, muito baixa. Aí eles melhoraram um pouquinho por causa dessa situação, mas Sim, ainda está muito atrás do que poderia, entendeu? A sim, Austrália sim. está muito aquém do que poderia. É Do um país potencial, né? rico, é um país organizado, é um país que tem total condição logística e de organização para vacinar uma
percentagem maior da população. Então, eu acho falho, sim. Se tem uma crítica para fazer, é Sim. isso, assim. E o que Eu que você acha que gostaria está que faltando? É o governo mesmo distribuir ou esse incentivo? O que que... eu acho que assim tem alguns impasses. Uhum. Uma dessas questões é a questão chave dessa coisa aí da AstraZeneca, porque a vacina da AstraZeneca tem esse risco de ter eventos tromboembólicos, né, que é a formação de coágulos. De fato aconteceram. Aconteceu um caso muito marcante, inclusive aqui em Newcastle, no John Hunter, de uma mulher jovem que morreu com coágulo no corpo inteiro. Então, assim, esse caso foi muito marcante, deu mídia, isso foi para o Ministério da Saúde daqui, enfim. Então, assim, eles é o que a gente estava falando antes. É um país que teve 0 casos de Covid em gente jovem, 0 mortes Aham. de Covid em gente Sim. jovem e teve uma morte de uma mulher jovem por causa da vacina. Então, assim, isso para eles impacta muito e isso criou um impasse ali do governo federal com o governo estadual, com a ministra da Saúde de Queensland, que se recusou, ela estava se recusando a vacinar as pessoas com a AstraZeneca. Ela falou: não ouçam o primeiro-ministro, eu não vou deixar que a população de Queensland seja vacinada com a AstraZeneca. E assim, é um extremo, na minha opinião, é uma Aham. coisa muito extremista, entendeu? Então, assim, Sim. eu consigo compreender por um lado, porque é isso. É um país que não teve nenhuma morte por paciente jovem de Covid e teve uma morte de uma mulher jovem por causa da vacina. Sim. Mas mesmo assim, se a gente tem uma coisa, a gente tem que pensar de forma coletiva e tem que entender que a vacinação não é para o seu bem-estar Uhum. unicamente, é para o coletivo da sua família, da sua comunidade, da cidade, do país e do mundo. Então, assim, é importante para o mundo que os australianos, todos que estamos aqui, se vacinem. Então, assim, Sim. eu tenho, assim, isso realmente foi uma coisa que, não vou dizer que me decepcionou, que é uma palavra forte, assim, porque eu continuo também sendo fã do sistema australiano, acho o sistema de saúde da Austrália funciona muito bem, é muito bom, mas nesse quesito eles estão pecando pelo excesso de um cuidado que não Eles se estão justifica, sendo muito, ter muita cautelosos. precaução, isso mesmo. É, E eu mas é entendia um pouco essa excessivo, sabe? precaução antes da gente ter essa variante, porque né, é que mudou tudo em um mês. A gente teve uma mudança totalmente. Se você me perguntasse, se a gente tivesse tendo essa conversa há 2 meses atrás, ou 6 meses, eu ia falar assim: ah, eu não tô com pressa de tomar vacina. Por quê? Eu quero que o resto do mundo tome, que era um pouco pra mim, na minha cabeça, né? Não tô falando como médica, nada, mas sim, Uhum. como viajante, vamos dizer assim. Eu queria que o resto do mundo tomasse e resolvesse. E aí a gente lá por outubro, novembro, dezembro, a gente iria tomar. E aí a gente poderia viajar, porque mesmo se eu tomasse a vacina, mas que o resto do mundo não tivesse tomado, eu não me sentiria à vontade de sair por aí, enfim. Aquela coisa meio assim: nossa, eu quero mesmo que os países mais pobres, enfim, que o Brasil receba a vacina, aquele pensamento assim, coletivo nesse aspecto. Agora o Aham. negócio pegou para o nosso lado aqui. Só que até reverter essa mensagem toda, e que eles não estão conseguindo, porque aí hoje mesmo saiu, né, falando: não, não vai ter, não vai fazer. É difícil, as É. pessoas ficam com medo, né? Existia um medo em relação à AstraZeneca. Mas, por outro lado, eu vejo as pessoas também não fazendo um esforço, tipo, de ter essa conversa que a gente está tendo e falar: beleza, então eu vou encarar e vou tomar a AstraZeneca, né? Ou vou Uhum. procurar meu GP, ou vou procurar me informar melhor para a gente sair dessa situação junto. Porque também, se a gente ficar, né, uma é a posição do governo lá, assim como no Brasil, né, o governo foi e falou que não era para estar nem aí com máscara para o Covid, e as pessoas ainda assim usaram máscara e se protegeram, e quem realmente tinha preocupação ficou em casa, fez o contrário. E aqui é a mesma coisa, eu vejo que assim: ok, você quer fazer algo diferente, então vamos tomar a vacina. E é essa que tem sido a Sim. minha campanha, assim, sabe, tipo, para as pessoas: ok, a gente infelizmente não vai ter perfeito, né? Político vai ser político em qualquer lugar do mundo, vai ter Não, politicagem muito, eu vejo, só foi isso, com Queensland, certeza, né? E, com certeza. e aí a gente tem que fazer a nossa parte. Mas eu concordo totalmente com o que você falou, assim, eu acho que assim, se é uma coisa que você pode fazer é ir atrás de É, tomar vacina aqui na Austrália, né? Para quem tá ouvindo a gente aqui que vive aqui sim, na Austrália, é por ir favor. atrás. Mas tá difícil, assim, o Jonas Sim, tentou algumas vezes, ele não conseguiu, e ele tentou para marcar para a AstraZeneca e ele não conseguiu. E não tem como eu usar minha influência, assim, para usar. Tem uma questão de quem é de contato, é isso que eu ia falar. de Uhum. profissional de saúde, tem uma forma de conseguir, mas Sim. mesmo O através mesmo, disso, eles falam household, né? Deveria ter. é, Eu imaginei que ele já teria tomado. não, ele Então ainda não isso tá conseguiu acontecendo tomar. mesmo, porque
por exemplo, aqui você pode. E ontem mesmo eu tava conversando com alguém porque começaram a postar e falar, porque eu não tô conseguindo tomar vacina. Eu olho, aqui eu posso tomar, todo mundo pode tomar amanhã, aqui na esquina de casa. Então, Aqui não. AstraZeneca. Aham, aqui não. Aí, Porque eles não deixam você bucar, você tem que fazer o booking da vacina das 2 doses. E aí o Jonas conseguiu fazer o booking de uma dose e ele não consegue fazer o booking da mentira. segunda, ele não deixa ele tomar a primeira. Enfim, aí ele até agora não conseguiu, assim, e ele vai Sim, tentar de novo e tudo mais, mas sim, assim, sim. sabe, assim, não é, para mim não era para ser assim, sabe? Tipo, eu quero Sim, tomar entendi. AstraZeneca, tinha que estar muito mais fácil, muito mais acessível em qualquer lugar, sabe? E Sim. isso é uma das coisas que tá me deixando assim, pô, né? É. Né? Fora que assim, né? Decepcionada. Outra coisa que pra gente acho que pega, né, pra quem tá em casa em lockdown agora, é pensar assim, gente, a gente tá tendo 100 casos, né? No Brasil, acho que me falaram que só em Copacabana tem 100 casos. Tipo assim, não sei quantos casos tá tendo lá, mas assim, é difícil. Eu sou a favor, totalmente a favor do lockdown, apesar de amar sair de casa, meu trabalho depender disso, Sim. né? A área mais Uhum. afetada é a área do turismo. E eu ainda assim acho que a gente está fazendo a coisa certa de estar em lockdown. Mas eu sei que tem muita gente indignada por essa questão de tipo, ter tão poucos casos e a gente está na situação. Eu não sei se você quer dividir um ponto de vista sobre isso, sobre o Não, lockdown isso em si. aí eu sou totalmente a favor, eu acho que funciona. A questão é que já está provado que essa variante, só o lockdown não funciona. Essa é a questão. Sim. Não é que o A gente está lockdown não vendo isso, né? funciona, o lockdown funciona, só que a gente precisa de mais medida. Então, a gente precisa de mais gente vacinada para a gente conseguir realmente conter de verdade. Mas eu sou totalmente a favor do lockdown, assim, é um negócio que funciona. Eu acho que ainda mais quando ele é feito precocemente. Eu acho que se a gente também tem uma outra crítica para fazer, eu acho que o lockdown de Sydney tinha que ter começado mais cedo. Eles perderam um pouquinho o time ali. Foi positivando, 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 positivando E e não só o nada deles lockdown fazer o em si, mas lockdown. o hard As lockdown que eles medidas, chamam. né? É. Até inclusive agora, eu imagino que esse final de semana vai mudar mais alguma coisa, mas o ano passado, quando a gente teve o lockdown de 6 semanas, a gente só podia andar 5 quilômetros da nossa casa. Hoje você pode andar 10 quilômetros. Então, assim, tá um pouco mais assim, eles tentaram ser um pouco mais easy quando esse vírus já não tá mais tão easy assim, né? Agora, É. uma coisa que eu vejo assim, Carol, e você teve a experiência de ter pandemia na Austrália e pandemia no Brasil, né? Eu sempre falei isso, que quando eu fosse pro Brasil eu ia me sentir um ET, porque a gente nunca precisou usar máscara aqui. Agora a gente tá usando um pouquinho e tal, mas a gente não teve isso. Nem da outra vez, não, tipo, não Uhum. tinha essa coisa de ter que usar máscara, de talvez só no mercado ali e tal. Foram algumas semanas. E hoje no Brasil você tem que até combinar a máscara com a roupa. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? É um negócio muito doido. Não sei se você viveu essa fase do Brasil mesmo, sabe? Mas, tipo assim, de certa forma também, assim, a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus, porque ele tá aí para ficar, né? A gente já ouviu para Sim. falar, infelizmente, essa é a verdade. Vai ter vacina, É. mas o mundo ele não vai ser mais o mesmo. Eu não sei se a gente vai chegar num ponto de que, tipo, de erradicar a doença. Tomara que chegue, né? Mas assim, É. ainda Mas é vai levar pouco um bom tempo. provável. É. É, Eu acho pouco provável que a gente veja isso nos próximos anos, assim, mas enfim. Vamos torcer para que isso aconteça, mas eu acho que a máscara não vai, a gente não vai se livrar da máscara para os lugares fechados, assim, completamente, assim, não vejo muita perspectiva para isso não, né? Mas enfim, isso é muito, tem que ter bola de cristal, né? Não sei, não, e é não dá engraçado para que eu lembro não que dá para falar 10 anos isso. atrás eu fui pro Japão e eu via todo mundo de máscara. Lá era normal para eles. Eu falava, meu Deus, É, tipo, que povo doido. Agora o é, mundo tá o mundo normal tá usar assim. máscara, né? Mas eu acho É, que a gente pois também é. criou. De novo, eu sou aquela que gosta de ver o lado positivo das coisas, apesar de ficar brava às vezes aí com a coisa da vacina, tudo, mas assim, é, eu acho que a gente aprendeu a ter bons hábitos, vamos dizer, né? Lavar mais a Sim, mão, usar máscara sim, para qualquer sim, gripe, a ter cuidado de qualquer com resfriado, certeza. né? Se isolar. Eu acho que a gente tem que Uhum, tirar as lições boas, com com certeza, de tudo, certeza. né? É um É, preço muito alto, né? Que a gente está pagando sim. por essas Muito lições, mas longo, né? é muito longo, Sim, muito sofrido, né? E isso porque a gente está falando aqui. Eu, graças a Deus, não tive ninguém da minha família que morreu, assim, tive familiares que ficaram doentes, mas assim, sim. graças a Deus todo mundo se recuperou, ninguém ficou grave. A gente está vivendo aqui numa realidade privilegiada ainda de certa forma. Mas mesmo assim, eu considero que é um preço alto que todo mundo está pagando, né, por isso. Mas enfim,
Com certeza a gente tem que tirar coisa positiva É, disso, e é com isso que eu certeza. penso, assim, sabe, Carol? Não fico assim, tipo, só falando, não tô defendendo a Austrália ou governo nenhum, nem tenho lado político nenhum, nada Aham. disso. Mas, assim, o que me deixa mais, assim, tipo, eufórica, vamos dizer, é que as pessoas, tipo, reclamarem e não tentarem. Porque tem muita gente aí, igual você falar, o Jonas tentou, tal, mas eu sei que muita gente não tentou, não foi atrás, tá Não, esperando pra ver o é. que vai acontecer. Né? Ou tem gente que fala, sei lá, o que pensa, não pensa no coletivo, como você falou. Isso é muito legal. É. Porque a gente tem que pensar, tipo, no próximo, né? Às vezes, pra mim não faz diferença agora, não vou viajar, né? Eu falo isso, É, viajo aqui ao meu exatamente. Ah, lado. não vou, não vou viajar. Isso não é É, uma resposta razoável, sabe? sim, Assim, você faz parte de um todo. sim, Às vezes precisa lembrar disso, né? Às vezes as pessoas esquecem que você faz parte de todos. A gente vive em sim. sociedade, a gente vive num todo. Então, assim, Uhum. não é porque você não quer viajar, é porque você está muito bem, ou porque. Não, você É, tem que que não tomar faz diferença vacina pra você. porque Isso faz mesmo. diferença para o todo, né? Enfim. E, apesar de estar Deixa, sendo difícil, pode falar, pode falar. Não, eu ia só responder a pergunta da Dani aqui, que ela Isso, eu falou tô aqui, que. eu voltei até pra ver, pra eu te falar pra você responder a pergunta dela. Isso, Que é a gente também outra tá polêmica. sintonizada. É, Que é essa questão do que o sistema dos hospitais é melhor e que para as pequenas causas e hospitais maiores, os casos mais graves. Acho isso mais organizado no Brasil. Então, assim, que tem os pronto atendimentos para pequenas causas e hospitais maiores para casos graves. Assim, eu realmente já falei isso outras vezes, né? Eu sou muito defensora, assim, de como o sistema público de saúde da Austrália funciona muito bem. O que acontece no Brasil é que a gente tem uma diversidade muito grande, né? De níveis de assistência e de níveis de hospitais, tanto públicos quanto particulares. Então, assim, vai ter hospital particular que você vai ter um atendimento muito bom, muito organizado, excelente, inclusive até às vezes de hospitais do SUS, poucos, mas tem, e que você vai ter um atendimento excelente, que as coisas vão funcionar muito bem, mas vai ter uma grande maioria que não vai funcionar. Que mesmo o particular não vai funcionar direito, que o público não vai faltar coisa básica. Então, assim, a questão é que aqui na média ele é melhor. O que não vai isentar as pessoas de terem experiências ruins. E eu sei que acontece, assim, de ter experiência ruim, só que são experiências ruins. Aqui, alguém morrer por causa de um erro médico é uma coisa, assim, extremamente difícil. Ou morrer porque não deu tempo de chegar no hospital. Assim, uma transferência de ambulância. Ou morrer porque não tinha sangue para transfusão de sangue. Morrer porque não tinha ventilador mecânico para a pessoa respirar. Não vai acontecer isso aqui. Essa é a questão. Ninguém vai é. morrer por causa dessas Até falando do falhas. Covid, né? Não vai. Achei emocionante, assim, quando falaram que tinha 5 idosos que eles já tinham sido vacinados e eles estavam no hospital porque eles estavam com Covid, mas só por precaução. Eu fiquei pensando assim, deu vontade de chorar, porque eu falei assim, no Brasil tem tanta gente precisando e não vão. E aqui tá só por precaução. Eles Sim, estavam sendo cuidados no hospital. Agora, foi semana passada que eu vi isso. sim. E sendo que no Brasil a gente vê as pessoas, tipo, né, morrendo sem poder ter o atendimento, né? Eu acho que Não, também tem um pouco. se for comparar essa questão do Covid, não tem comparação. Eu estou comparando até em out-Covid, assim, tipo, esquecendo o Covid. Sim, Enfim, se a gente não for tocar sobre o assunto do sim. Covid, a grande diferença é essa, que assim, no Brasil tem uma diversidade muito grande e acontece, assim, acontece merda, né? Assim, acontece. Eu já vi acontecer coisas assim inacreditáveis que aqui não vai acontecer. Então, assim, a pessoa pode ter uma experiência ruim, pode, às vezes, né, não ter o atendimento que ela esperava, que ela gostaria que ela tivesse, que ela merecia naquela situação, mas não vai acontecer uma coisa grave. Uma coisa grave não vai passar desapercebida. Uma pessoa não vai morrer por uma falha, entendeu? Então, isso não vai acontecer, assim. Essa eu acho que é, assim, as E por que principais você acha que isso diferenças. acontece aqui? O protocolo é diferente? Qual que é? Eles são extremamente organizados com tudo, Silvinha. Tudo. Extremamente organizado. Tudo tem um fluxo específico. Tudo segue um fluxo específico. E nada passa desapercebido, assim, principalmente falando de hospital. Porque no GP, né, o médico de família, ele vai estar ali diretamente com você, então vai ser um lidar ali direto com o paciente. Mas dentro do hospital,
são muitos olhos em cima da mesma pessoa. Então, assim, dificilmente algum erro vai passar desapercebido. Uhum. Assim, hoje mesmo a farmacêutica veio falar comigo assim: ah, você viu que você prescreveu o ácido fólico lá do paciente, que ele só toma uma vez por semana, tá prescrito todo dia. Eu falei assim: ah, tá, vou corrigir. Tipo, não era, tipo, é um ácido fólico, né? É um suplemento, não é nada demais, não coloca a Uhum. vida da pessoa em risco, mas estava errado. Eu tinha prescrito errado. E a farmacêutica foi lá e me corrigiu. Então, assim, tem sempre alguém vendo, assim, as coisas não passam desapercebidas. Então, as coisas graves não acontecem, assim. Eles têm um sistema extremamente rigoroso quando os pacientes saem, quando a gente fala que tem que ficar between the flags, né, entre as bandeiras, igual na praia, que é a zona de segurança. Eles seguem esse mesmo protocolo aqui. Então, assim, a pressão Legal, arterial tudo a ver, é, né? é, tudo a ver. Que aí tem que ficar between the flags. Então, a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação de oxigênio, tudo tem que estar dentro daqueles valores que eles checam preciosamente, religiosamente, criteriosamente. Se estiver fora dos valores, eles vão ligar imediatamente para o médico e o médico tem que imediatamente ir. E se sair muito dos flags, né? Se for para a área vermelha, né, dos valores, eles ligam para uma rapid response que vai não só o médico que é responsável por aquele paciente, mas os médicos do CTI vão ver aquele paciente. Então, assim, vai morrer? Não vai. Vai morrer se tiver que morrer, mas não vai morrer por falta de assistência, por uma assistência errada, por falta disso, por falta daquilo, porque Uhum. demorou alguém ver o que estava acontecendo. Não, isso não, assim, não vou dizer que não vai acontecer, né? Pode já ter acontecido, mas assim, as chances são Sim, muito minimizadas, são muito reduzidas, assim, desse sim. tipo de merda acontecer, entendeu? Porque é muita gente em cima. É todo mundo em cima, todo mundo seguindo o protocolo, todo mundo fazendo as coisas muito à risca, sabe? Então, Você sabe assim, que eu acho que o que a gente, como brasileiro, vem pra cá e fica um pouco essa ansiedade, essa coisa de achar que é diferente, né? Eu sei que a Dani tá comentando e tem talvez uma experiência que a gente tem um grupo, né, que a gente já falou um pouco sobre isso, mas que é do IES, inclusive, né? E muito é, legal. E aí, assim, eu sei que às vezes algumas pessoas têm casos mais graves e tal, mas a impressão que eu tenho também é que a gente tem uma experiência diferente, porque aqui eles são. É aquela precaução que a gente estava falando, né? De uma medicação, de ficar um pouco mais resistente. Você vai no GP, às vezes a gente sente uma resistência dele sair. É sempre tipo, a gente até brinca aqui, tipo, é o Panadol, resolve com o Panadol. Tem uma resistência é, para você dar um antibiótico. Eu já senti isso nos meus filhos, né? No primeiro filho, você leva ele toda hora na emergência, e aí eles ficam, não, leva para casa, o Panadol. Porque tem uma resistência, eles são um pouco. É o sentimento que eu tenho, né? De que eles são um pouco mais resistentes. Mas eu tô do lado que você falou, que eu acho que o Brasil que a Austrália ela tem uma capacidade melhor, principalmente no público. E eu tive uma experiência no meu caso, eu não sei se você sabe, mas o Thomas, meu segundo filho, ele nasceu prematuro. eu E aí ele lembro. ficou A gente 30 conversou dias no, disso. 30 dias no hospital e assim foi incrível, porque foi, olha que engraçado que você falou John Hunter Do e foi John no John Hunter, que Hunter. foi aqui. Isso, Eu foi lembro que aí. você me Eu falou veio todo o filme que na você minha estava cabeça, no assim. Hunter Valley, que você Isso mesmo. entrou em trabalho E, de parto. e aí, assim, o John Hunter, segundo melhor hospital da região, foi ali que me levaram e a gente não sabia o que estava acontecendo, né? E aí eles me mandaram para Sydney a hora que estabilizou tudo. E eu achei, assim, incrível tudo que... E é tão engraçado que na minha cabeça de brasileira eu queria ir pro meu hospital que eu estava bucada, que é o private, né? O privado que eu tinha, que eu já tinha Uhum, organizado tudo, meu plano cobria, mas que, tipo assim... Porque eu queria... Só porque eu queria ter um quarto lá daquele jeito, do jeito que eu queria, sabe? Tipo, uhum, a comida do jeito que eu queria, enfim, aquela coisa, o luxo, né? Tipo assim, sabe? Aquela aham. parte que não é importante. E aí meu médico falou assim, não, agora, e todos eles me falando, agora você precisa ir pro melhor hospital da Austrália, porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, assim, eu senti isso que você falou, que realmente, assim, não passa um erro. Eu vi, Não assim, passa. tipo, o jeito que eles agiram comigo, assim, tipo, olha, na sexta-feira eu comecei a ter, fiquei 9 dias no hospital e na sexta-feira eu comecei a ter contração. No sábado, todo mundo vinha e falava a mesma coisa para mim. No domingo, meu médico já veio e falou assim: a gente não vai esperar uma tempestade, a gente vai resolver isso antes do problema. Foi a forma que ele agiu Uhum, comigo. Aí na segunda eu tava tendo, tipo, o meu parto praticamente de emergência, mas que correu tudo perfeitamente, porque eles tinham um plano, sabe? E, uhum. e aí, a hora que tava tudo muito bem resumido a história, né? Tudo muito bem estabilizado, eles me mandaram pro particular. Então, tipo, olha a diferença, né? O trabalho contrário. Fui pro público porque teria toda a assistência que eu precisava, as E é melhores, né? Não tinha a exatamente melhor isso. comida,
mas tinha o melhor atendimento, com certeza. Então, acho que isso vai com o que você falou, né? Sim, é E exatamente isso, é exatamente esse raciocínio. Assim, o serviço aqui é focado no público. O privado, ele funciona de uma forma suplementar mesmo. Então, assim, a gente só transfere paciente para o hospital particular quando está tudo muito liso, muito tranquilo, porque o hospital particular não tem os fluxos, não tem as especialidades, não tem as organizações, não tem os serviços que os hospitais públicos têm. Então, sim. assim, é exatamente isso que você falou. A experiência que você teve reflete exatamente como é, em geral, o sistema aqui. Como É. é, Ó, como a Dani funciona. fez duas perguntas. Uma, eu acho que ela tá falando sobre o meu caso aqui, daí eu já vou responder. Não é que eu acho que de forma que eu falei, não é que eles não sabiam o que estava acontecendo porque estourou minha bolsa e ninguém sabia por que estourou a bolsa. E aí, como eu tava em outra cidade e era melhor para mim estar na minha cidade onde meu médico estava, que era o meu médico privado, né? Uhum, Eles me transferiram por isso. Eles me estabilizaram, viram que estava tudo bem, que não ia entrar em trabalho de parto naquele momento, aí eles me transferiram para eu estar mais perto de casa. E o hospital era melhor que o outro porque é um hospital, o RPA, é o maior hospital uhum. da Austrália. Eu imagino que seja da Austrália, né? Porque é em Sydney. E Sim. ele tem mais. Ele tem mais incubadoras, estou tentando traduzir, né? Tipo, os bercinhos lá, a UTI de Leito bebê. de É, UTI porque eles neonatal. quando o neném tava, mesmo eles fazendo todos os exames, não tinha resposta. E até hoje não tem por que minha bolsa estourou. Então, eles não sabiam por Uhum, que o bebê tava doente ou o que era, né? Então, até assim, ele nascer, mesmo que eles façam todos os exames, até nascer, você não tem 100% de... Eles veem o que pode ver. E aí, quando nasceu, que aí eles viram, ah, tá tudo bem, você já pode ir pro privado. Mas eu fui pro uhum. hospital melhor, vamos dizer, porque ele tinha mais recursos. Eu acho que essa seria a resposta aí, né? Sim, com E aí certeza. a Cídia falou mais um pouquinho ali, se você quiser dar uma olhadinha, Carol. E a Dani, aí voltando, ela fez uma pergunta sobre o Covid, que é uma curiosidade que eu tenho também, sobre o tratamento do Covid, se você sabe. Não sei com detalhes assim. Eu sei do protocolo, né? Então, Uhum. assim, o protocolo daqui é só tratar realmente os casos mais graves e que eles com Redesivir, que é o antirretroviral, mas não tem. Quando você pega no protocolo lá do site, né, da Austrália, os tratamentos que é as polêmicas, né? Que a gente precisa. Não vamos entrar muito nessa polêmica de ivermectina e hidroxicloroquina, mas enfim, isso não é tratamento aqui. Eles não usam esse tratamento aqui. Eles realmente, assim, a azitromicina eles usam para alguns casos, mas eles realmente não tratam precocemente e eles não tratam, não começam a tratar logo o paciente. Eles realmente tratam quando tem complicação, quando tem alguma coisa mais séria mesmo. Então, eles também são conservadores na questão de assim, eles não saem dando remédio para todo mundo, não. Eles restringem. Tem que ter comprovação científica, tem que ter realmente provar que aquele remédio vai ser o melhor e que está dentro do protocolo. Eles são muito rigorosos com essa questão do protocolo. Ninguém aqui faz nada fora do protocolo. Não, não existe, sim, assim. É Uhum. muito difícil, não que não exista, alguma coisinha ou outra, algum médico, às vezes, pela opinião pessoal, assim, pela experiência pessoal, às vezes prescreve ou deixa de prescrever, mas em geral, todo mundo segue o que está escrito no guideline. E não está escrito no guideline isso, então eles não vão dar, entendeu? Então eles são Eu bem. acho que quase que, né, não é isso, mas assim, é cultural, né? Eu vejo que as coisas são muito aqui, assim, tipo, tem regras para ser cumprido, e pronto, não, né? Sim, Assim, de é mais. certa forma está relacionado com Sim. isso. Eles valorizam muito a medicina baseada em evidência, né, que a gente fala, que é a medicina baseada não nos artigos científicos. Então, assim, se tem artigo científico fidedigno, né, artigo científico confiável que mostra que aquilo funciona, eles vão fazer. Se não tem, Uhum. eles não vão fazer. É simples, assim. E é quadradinho. Respeita o que está escrito. É bem que a gente casada com TI, né? Meu marido é assim, não. Onde que tá? É, Onde que prova? Tem que ir lá. Eu já sou, é não, mas exatamente isso. Não, mas eu acho, não, tem acho, é. tem número, Quem cadê o falou? número? Onde tá escrito? Cadê o artigo? A primeira coisa que ele fala, cadê o artigo científico? Meu Assim, marido também fala a mesma coisa. Pois é, sim, desse sim. jeito. Ai, imagina aí a briga. Ai, Carol, que legal, que delícia. Quanta coisa, né? Que a gente tem pra É, a gente falar. falou uma beça. Mais de uma hora aqui, que legal. Eu já tô até de rouca de novo. Ai, mas já vou aproveitar e me consultar. Olha, eu tô com essa voz aqui que não melhora. Aí você vai falar pra mim, fica quieta, né? Come maçã e toma chazinho que ajuda.
Ai, meu Deus. Ai, que legal, que delícia. Eu quero muito agradecer a Dani, que ficou aqui, olha, o tempo todo participando. Muito linda. A Cídia também, né? Muito legal ter as É, pessoas. Ela comentou Cid, aqui. muito, muito querido, Dani também, muito querido, muito bom ter vocês aqui, gente. Muito Sim, legal. sexta-feira à noite não é para qualquer um, né? É, pois é. Sim, Muito ai, que legal. legal. Carol, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite, por Ah, eu ser que essa agradeço. pessoa tão legal que você é. Espero logo. A gente está numa esperança que eles liberem a gente aqui, do Se norte Deus aqui, quiser. liberem, né? Para, quem sabe, a gente pode ir para Newcastle, pelo menos. Não dá É, para ir para vamos se Sydney. encontrar. Não, para Sydney não dá, mas para aqui para Não. Newcastle a gente consegue se encontrar. Sim. Se Um Deus beijo nessa quiser. família linda, viu? Você, Fiquem para com você Deus. também, Silvinha. Muito Ah, obrigada pelo convite, obrigada. adorei. Um beijo, boa Beijo. noite. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau, gente. Tchau.